Hoje a gente vai falar sobre a materialidade das coisas e a nossa relação com elas, principalmente com nossos brinquedos, quando a gente era criança, e como isso reflete no nosso eu artista de hoje. Quando a gente é criança, a gente precisa ter diversos estímulos para que o nosso desenvolvimento ocorra de uma forma boa. Por exemplo, a gente precisa da introdução alimentar, por exemplo, para conseguir conhecer aqueles alimentos, para conseguir aprender como segurar esses alimentos e comer eles e tudo mais. Esse é um exemplo. A gente tem que conhecer a materialidade dos alimentos que vamos comer ainda na infância, para que durante o nosso crescimento a gente vá se acostumando, conhecendo o que gosta e o que não gosta e tudo mais. Em relação aos brinquedos, é brincando que a gente explora o nosso entorno, que a gente faz descobertas. E hoje em dia, os brinquedos não possuem tanto essa função de descobrimento como possuíam antigamente. Hoje em dia, as bonecas, por exemplo, elas já vêm com roupas, com acessórios, com namorado, com carro, com emprego, com tudo, né? A Barbie faz tudo, principalmente ela. Mas isso também ocorre em vários brinquedos. A gente tem carrinhos que já vêm completamente montados, que já vêm com os mínimos detalhezinhos feitos. Até o Lego, hoje em dia, já vem com uma figura pré-estabelecida para que você monte. Você não descobre mais para que serve aquelas pecinhas pequenininhas. Você não descobre mais as possibilidades que ele tem. Você tem uma figura e você monta aquela figura. A diversão é essa, já vem tudo pré-estabelecido. Então não existe um desafio aos sentidos, um desafio ao toque, um desafio intelectual também. É muito raro a gente ver brinquedos hoje em dia que fazem isso. Já é muito raro a gente ver crianças brincando, né? Ainda mais quando estão brincando, são brinquedos que já vêm com as coisas pré-estabelecidas, com suas funções pré-estabelecidas. E como eu falei antes, é importante que na infância a gente explore essas texturas diferentes. A areia, a massinha. Eu acho que o mais próximo que a gente tem disso hoje em dia são os slimes. E eu, ultimamente, nem vejo criança mais brincando com isso. Era mais quando eu era adolescente e as crianças eram crianças, né? Que agora são adolescentes. Mas são esses brinquedos que fazem com que a gente descubra. A gente descobre que quando a gente mistura a massinha, ela fica preta, né? A gente descobre que o slime, dependendo da superfície em que você coloque ele, ele vai grudar e não vai sair nunca mais. A gente descobre até onde ele pode esticar. É uma constante descoberta lidar com esses tipos de materiais. É importante que a gente explore cheiros diferentes, barulhos diferentes, sons diferentes e que vão fazendo associações mentais. Isso ocorre principalmente na infância. São essas associações mentais que criam conexões afetivas. E essas conexões vão seguir a gente até a vida adulta. Tem coisas que a gente cheirou na infância, sentiu um cheiro específico na infância, e até hoje, se sentirmos esse cheiro, a gente vai relembrar, ele vai significar algo pra gente. E uma pessoa que não teve essas associações, essas conexões afetivas bem desenvolvidas na infância, pode se tornar um adulto com algumas dificuldades intelectuais, algumas dificuldades de desenvolvimento intelectual. E no meio artístico, principalmente, isso ocorre com uma certa rigidez, esse não desenvolvimento. Por quê? A gente tem uma ideia de que o lápis grafite ele é apenas para desenhar, mas existem infinitas possibilidades de exploração do lápis. Por quê? Porque quando você é artista, você precisa explorar muito, como se fosse uma criança mesmo. Ver até quais pigmentos você consegue criar com uma tinta, o que você pode colar em uma tela, o que aquela tela suporta ser colado nela, além de tinta em pincel, outros suportes para sua arte. Por que não fazer uma arte em uma garrafa? Por que não fazer uma arte, uma colagem numa pedra, sabe? A gente vê muito hoje as pessoas se ligando apenas à ilustração. Não é ruim, mas não existe tanta exploração artística. A exploração artística hoje em dia é algo muito nichado. A gente não tem tanta exploração artística na escola também, na infância, o que seria uma forma de introduzir esse ser humano que está em formação a o costume de explorar,
para quando chegasse esse momento de exploração artística, de exploração do mundo, do meio em que ele vive, essa exploração acontecesse da melhor forma. E não é impossível essa exploração acontecer na vida adulta, quando você foi uma criança que não conseguiu ter essa exploração muito bem desenvolvida, essas conexões muito bem desenvolvidas. Não é impossível. Pode ser um pouco mais difícil, pode ser um pouco mais complicado, porque como a gente já cresceu ali com tudo pré-estabelecido. Então, já começa com um certo problema, que é sempre esperar que as coisas já estejam pré-estabelecidas. Sempre esperar tudo pronto, entre aspas. Mas sempre esperar que as coisas já venham com as suas funções pré-estabelecidas. E não sair daquilo. Não buscar um para além daquela forma que você já recebeu. Entende? Não é difícil, não é impossível, na verdade, sair disso. Mas é um pouco difícil. Por quê? Por conta disso e porque a gente acaba criando uma relação rígida com a questão da exploração. Torna difícil pra gente desvincular certos materiais, certos objetos, certas coisas de suas funções pré-estabelecidas, porque é desconfortável explorar. Quando uma criança pela primeira vez encosta em tinta com as mãos, muito provavelmente ela pode sentir aquele estranhamento. Mas depois ela vai se acostumando. Mas para um adulto que nunca sentiu a tinta na mão, por exemplo, né? Um exemplo bem simples, vai ser mais difícil ainda, porque ele não está acostumado. São anos de costume. Uma criança de 2, 3 anos tem 2, 3 anos de vivência, de costume ali, é fácil moldar. Mas um adulto de 30 anos vai ficar muito difícil de não se apegar ao perfeccionismo, o que ele já conhece. E aí vai ser um processo mais lento, mas não impossível. Entende? Por isso que entra a questão de exercitar a exploração, mesmo adulto. Fechar os olhos, sentir o vento, ouvir os ruídos e escrever o que eles se parecem, sentir cheiros diferentes, encostar em tintas diferentes. Igual uma criança. A exploração da criatividade, antes de mais nada, ela é uma exploração infantil, ela é um brincar, um explorar com brincadeira. E se a gente vai explorar algo sem ter essa noção de que é uma exploração infantil, a gente fica preso e não vai ver sentido naquilo, não vai se desenvolver completamente, não vai se abrir da forma correta e não vai receber os estímulos da forma correta. Então pode ser que não funcione, mas quando é bem orientado e você está aberto a isso, acaba funcionando. E muitas vezes a gente acaba se desapegando da ideia de perfeccionismo, de aguardar que tudo esteja perfeito, que aquele material só tem aquela função e nenhuma outra. E isso faz muito bem para a arte, faz muito bem para a gente como ser humano, porque acaba refletindo na nossa vida material, pessoal, externa, interna. E eu acho que hoje foi isso. Me segue nas minhas redes sociais e lá você encontra exercícios para criatividade, mais falas sobre criatividade e como desenvolver mais o seu olhar artístico. Cadê o Latrell? Dançando.